Bom, gente, hoje eu vou começar por aqui contando algumas histórias, alguns fatos que aconteceram comigo durante, até agora na minha vida referente à espiritualidade. Alguns vão poder sim te assustar, outros nem tanto, mas a maioria, para quem não tem o conhecimento e para quem está aí começando a desenvolver ou tem algum dom, espiritual, vai se identificar ou pode ficar com medo. Então não tenha medo. Isso são coisas que acontecem. Bom, deixa eu falar para vocês. Que já vou começar bem aterrorizante, na verdade, né? Que quando a minha filha mais velha era pequena, tinha uns 3 anos, 4 anos, era de noite, nós estávamos, era de madrugada, ela estava dormindo no quarto dela e eu no meu. E de repente eu senti aquela paralisia do sono, sabe? Quando a gente sente a paralisia do sono, que a gente não sabe se tá acordada, se tá dormindo, se tá. A gente não consegue se mexer. A gente tá vendo o que tá acontecendo, mas não consegue se mexer. Dizem que são entidades que estão ali, entidades obsessoras, né? Que ficam ali em cima da gente, sugando a nossa energia. Bom, enfim, eu me senti assim. E quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi uma mulher toda de branco, vestida de branco, um vestido de noiva, toda ensanguentada, com o rosto bem monstruoso, um rosto demoníaco, né? E eu comecei a orar. Eu comecei a orar porque eu já tinha um pouco, isso eu já tinha um pouco dessa espiritualidade, de conhecimento. Então eu comecei a orar, pedindo que ela fosse encaminhada, que os meus guias encaminhassem ela para para onde ela tem que ir, porque ali não era o lugar dela. Eu comecei a orar e comecei a pedir e nada fazia ela sair dali. E ela olhava para mim e ela dava risada, né? Mas assim, uma feição bem demoníaco mesmo, dava medo. E eu comecei a orar e pedir, e não, e ela não saía. Até eu não conseguia me mexer, né? Até que eu peguei e eu fiquei com medo. Eu tava com medo, eu tava começando a ficar com medo. Até que eu peguei e ela se virou assim e ela foi em direção ao quarto da minha filha. E aí eu fiquei aí sim que eu me apavorei. Aí sim que eu fiquei com muito mais medo. E aí o que aconteceu? Eu, na hora, na minha cabeça, a gente quer gritar, a gente não consegue, né? A gente quer falar, mas a gente não consegue. E eu peguei realmente, gente, e eu falei pra ela: se você não for embora pro seu lugar por bem, eu vou apelar para o. Quando eu falei isso, mas eu falei a minha voz, quando eu falei assim, a minha voz saiu. E eu levantei da cama assim num susto. E quando eu vi, olhei assim, ela não tava, ela tinha sumido. E a minha filha estava de ponta cabeça na cama, com os braços para trás, virada assim, da cama, as pernas para cima. Foi uma cena muito horripilante, foi uma cena muito assim pesada que eu vi. Mas o que eu não consigo entender até agora é o porquê que quando eu falei o nome do demônio, ela sumiu. Ela sumiu e na hora eu consegui sair daquele transe. E a minha filha estava daquela posição. Ela já estava ali manipulando, porque meus filhos todos são médios, todos têm espiritualidade já desde pequeno. E eu não entendo o que aconteceu até hoje. Eu não sei se é porque os meus guias já estavam comigo ali, tantos que trabalham, na parte mais densa da espiritualidade, que quando eu usei esse nome, não que eles sejam do mal, né, gente? Não que eles sejam do mal. Mas quando eu usei esse nome, eu não sei. Sinceramente, eu até hoje eu não sei o porquê que quando eu falei o nome, aquele que as pessoas não gostam de pronunciar, mas o que também, assim, eu com muito estudo agora, percebendo, eu não vejo. A gente vai aprendendo algumas coisas, né? A espiritualidade, ela tem algo assim, tem algo nos ocultos que a gente vai aprendendo, né? E assim, a gente não acredita em inferno, a gente não acredita em demônios, né? Quem pratica a espiritualidade. Mas como eu não sou da Umbanda, eu não sou da Quimbanda, eu não sou
Eu sou uma bruxa eclética que pratica a bruxaria natural, pratica alguns sim rituais da Umbanda, cultua as entidades da Umbanda, como o meu Exu, como a minha Pombogira, o povo cigano, né? Mas eu não tenho fixa numa casa, então eu cultuo, faço muitos rituais também de bruxaria natural, né? Faço alguns rituais usando a bruxaria do fogo, então assim, eu sou uma bruxa livre, né? Eu sempre disse isso e eu continuo falando. Então, gente, esse é um dos relatos de algo que aconteceu comigo, né? A minha filha, daí, quando eu cheguei nela, eu peguei ela no colo, ela voltou a dormir, ela não acordou com o que aconteceu. E aí eu acabei ficando ali na cama com ela também. Mas enfim, esse é o primeiro dos relatos que eu vim contar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a falar, né, quem tá vendo, quem tem mais conhecimento, o porquê que aconteceu isso, por favor, deixe nos comentários, né? E eu tenho muito mais histórias e são muitas histórias realmente para contar para vocês, tá? Esse é só a primeira. Beijo, me acompanhe, viu?